Bom, a gente vai conversar então agora com o Otávio Zini, que entre uma série de ações está à frente de entidade da Amigos da Tribo, Amigos e Tribos. Amigos e Tribos, que é uma entidade voltada ao público LGBTQIA+, mas o Otávio tem aí uma carreira relacionada aí à questão dos direitos, né, Otávio? Conta um pouquinho para a gente, de maneira resumida, como é que funciona essa tua atividade, para a gente poder contextualizar e entender por que o Marketing Yourself está conversando contigo nesse momento. Eu comecei minha militância na década de 80, ou seja, já fazem muitos anos. Na verdade, não aqui em Santa Catarina, na Bahia, no GGB, no Grupo Gay da Bahia, um dos primeiros grupos a serem formados no Brasil em relação à temática LGBTQIA+. Atuei junto também com o Movimento Negro lá e em outros movimentos. Quando eu vim para cá, há cerca de uns 16 anos já, querendo ou não, quem sempre trabalhou com ativismo, fica meio difícil você chegar aqui e dizer assim, e agora? Com o que é que eu vou? Eu não consigo ficar sem... O vírus já me contagiou, então não tem mais jeito. E não tinha encontrado nenhuma associação. A única associação, uma vez que eu vi de passagem, foi uma associação de travestis e transexuais, de profissionais de sexo, na verdade, que existia aqui em Balneário e Itajaí, que era a Associação de Profissionais de Sexo do Vale do Itajaí, Aspovir, uma coisa assim. Só que ela acabou fechando por um problema judicial, de um desvio de verba que acho que um dos constituintes fez e etc. E acabou ficando sem ninguém. E como eu não conhecia mais nada, meu digníssimo esposo me encheu o saco, então a gente criou a Amigos e Tribos, com o intuito de atender populações minorizadas, com especial atenção à população LGBTQIA+. Trabalho realmente voltado para o bem-estar dessas pessoas que acabam estando em grupos de minoria, né? Isso. A função da Amigos e Tribos, ela não é essencialista. Ela se tornou essencialista nessa pandemia por uma questão necessária e imprescindível. Ela tem uma função muito mais política, e aí é interessante que você fale o que é política, primeiro ponto. Que todo mundo diz, eu não suporto política. Primeiro, querido, se você não suporta política, você deveria morrer, porque a vida é política. Não existe nada que não seja político. Você respirar é política. Agora, voltando ao tema central, no caso da comunicação, é interessante que a gente entenda quanto à comunicação, enquanto linguajar, enquanto acesso a nichos. Primeiro, o que é cultura? Cultura é qualquer atividade, representação, expressão feita pelo ser humano. Tudo isso é cultura. Não existe o que a gente teima em classificar cultura em boa ou ruim, ou isso ou aquilo. Não. Cultura é cultura. É qualquer atividade e expressão do ser humano. É sempre cultura. Só que ela não é imutável, ela não é um ambiente fechado, ela vem ao longo dos anos e, a depender do espaço geográfico, mudando. Ela não é uma coisa fixa que não sofra nada. Quando a gente fala, por exemplo, que a botânica trata sempre as plantas no latim porque é uma língua morta. O que é uma língua morta? As pessoas imaginam que língua morta é aquela que não é falada. Não! Língua morta é aquela que não muda. Porque o latim, ele é falado e escrito no mundo inteiro, exatamente, principalmente por descrições botânicas, pela medicina, por diversas coisas. Ele é utilizado no mundo inteiro, pelo próprio direito. Então, ele não morto em termos de não usado, não, isso é mentira. Ele apenas não sofre, como ele não é uma língua que é utilizada dioturnamente por populações, ele não sofre mudanças culturais ao longo do tempo. Então, ele é uma língua estática, morta. A língua viva, ela muda ao longo do tempo para se adaptar às questões da própria população e ter um entendimento melhor. Afinal de contas, quando a gente fala de comunicação e principalmente de diálogo, a gente está falando de um emissor de mensagem e de um receptor de mensagem. E não adianta eu ter a melhor mensagem emitida se o meu receptor não captar ela. Como eu tenho o melhor receptor aqui e essa mensagem não foi emitida de forma clara para que ele possa receber. Ou que ele se sinta nessa mensagem. Quer dizer, há os dois caminhos, né? Há quem precise saber como comunicar, mas é também preciso
que o outro saiba como receber. Sim. Né? E aí a preocupação, eu acho, nesses tempos modernos, para nós comunicadores, tem muito a ver do entendimento de que os nichos existem, e eles geralmente existem por sofrerem demais em relação ao restante da população, e a gente não respeitar a forma como eles se comunicam é uma forma também de a gente não entender o problema do outro, né? A necessidade do outro, né? A situação é ainda um pouquinho pior. Adoraria que fosse tão simples assim. A questão é, os nichos são formados, os ditos guetos e etc., por conta da própria segregação. Você não se vê representado, você se vê proibido, você se vê como coisa errada. Então, você procura um local onde você possa ser você de forma mais fácil. Afinal de contas, nós temos uma sociedade que nos impinge culturalmente diversos aspectos a todos os cidadãos. Por exemplo, nós temos uma heterossexualidade compulsória, nós temos uma monogamia compulsória, nós temos uma necessidade de casar, nós temos diversas características postas como masculinas e femininas, todas elas também compulsórias, nós temos o nome e o gênero compulsórios, afinal de contas, a gente não tem direito de escolher em praticamente nenhum momento nenhuma desses aspectos. Então, é toda uma problemática. Otávio, e assim, como é que você enquanto à frente de uma entidade, qual seria o mundo ideal? Sabe, assim, para você? Bem, caracterizar o mundo ideal é bem engraçado, que é o quê? Quando a gente fala das individualidades, ou seja, das subjetividades individuais, elas são tão várias quanto o número de população que existe no mundo. Cada pessoa é uma pessoa única. A partir do momento que essa subjetividade e unicidade de cada pessoa ela seja utilizada como valorização desta pessoa enquanto ser único e participante de uma comunidade pela própria diferença, ou seja, a diferença é que nos iguala. Por sermos todos diferentes, nós acabamos sendo iguais. E quando isso não é utilizado para diminuir ou para aumentar ninguém, nem gera privilégios, e aí quando eu falo privilégios, não é que sejam vantagens, privilégios só são privilégios porque só uma parte da população consegue alcançar eles. Quando, na verdade, esses aspectos que são privilégios deveriam estar em toda a população. E aí deixariam de ser privilégios que seriam comuns a todos. Essa seria a sociedade ideal. A sociedade que as diferenças nunca servissem para lhe diminuir, mas no máximo de valorizar um pouco. E também não é valorizar absurdamente, porque para eu valorizar absurdamente, eu crio categorias. É apenas que ela fosse valorizada enquanto característica intrínseca única da pessoa, e características que são semi-comuns a eles, que os unem enquanto grupos, mas que isso não fosse um separador. E como é que a gente, enquanto comunicador, como é que a gente poderia contribuir para chegar próximo desse mundo ideal? E quando eu falo comunicador, eu falo desde o jornalista que está ali fazendo reportagem todos os dias, o cara do marketing que está produzindo conteúdo para rede social e para fazer vender, para o publicitário que tem que colocar no ar campanhas que mostrem também as diferenças. Qual seria o nosso papel para contribuir, então, com essa comunicação de nicho? Aí tem dois aspectos. O comunicador jornalístico, que vai apresentar apenas notícias, e o comunicador de marketing, que vai apresentar produtos. Quando você fala do comunicador jornalístico, que apresenta notícias, se essas notícias ele trata as pessoas como gente e não apenas como objeto, já é um avanço, porque isso naturaliza, isso torna-se comum este ouvido. Ou seja, você ouvir falar. É muito fácil você pensar na travesti como um homem, quando na verdade ela é uma mulher. Essa naturalização da fala da travesti como gênero feminino, como mulher, como isso, como aquilo, diminui todo o preconceito. Você falou há pouco, quando você se apresentou, o meu marido. É isso também. A gente Exatamente. fala João e o seu marido, a Maria Isso. e a sua esposa. Isso.
sabe? Aquela coisa, não é par, não é companheiro, não é esposa, é marido, sabe? É literalmente, não é companheiro, não é nada disso. Por que a gente não trata assim os casais héteros? É tratar com isonomia, igual, sabe? Apenas fazer as diferenças quando elas se tornam necessárias. Só. Fora isso, mais nada. Isso no campo do jornalístico. No campo do marketing, tem uma coisa que, infelizmente, nem todos os especialistas ou pessoas que trabalham com marketing conseguem ver. A partir do momento que eu me sinto incluído num produto, que eu me vejo representado num produto, esse produto se torna muito mais fácil para eu querer adquirir ele. Então, quando eu trato numa linguagem inclusiva, quando eu trato numa linguagem que reconhece as diferenças do ser humano como ser humano e não como objeto, eu faço essa parte da população se interessar pelo meu produto, se interessar, isso seja um produto físico ou seja um produto de ideia. Tanto quanto, como dizem influencers, ou influenciadores, quanto alguma coisa que eu vou trabalhar. Eu tenho de falar na linguagem que minha população se reconheça. Na comunicação jornalística usar com naturalidade os termos e tudo mais. E na questão publicitária, de marketing, fazer a representatividade, quer dizer, incluir o Tammy Gretchen, né, o Tammy Miranda, numa campanha de Dia dos Pais, é tão importante quanto colocar a família tradicional também, o pai tradicional, porque todo mundo se vê e todo mundo se vê na igualdade, né? Exatamente. É questão assim de você entender quem é a pessoa, o que é aquela pessoa, quais são as representações simbólicas dentro do imagético cultural social e conseguir representar ou incluir essas pessoas. Eu preciso incluir todos? Não, porque eu não tenho como colocar a população inteira, já que cada um é único. Mas dentro desse cada um é único, existem algumas características que acabam perpassando por indivíduos. Por isso que se criam os diversos grupos. Então, quando você consegue representar esses grupos e representar de forma positiva, porque a representação ela pode não ser só positiva. E na dúvida também, né, Otávio, se não tem, acho que ser humano e perceber que pode se equivocar e, para isso, procurar a ajuda de quem entende. Então, assim, quantas entidades como Amigos e Tribos existem para justamente dar um direcionamento e dizer, gente, olha, o melhor caminho é fazer assim ou assado para não errar. Acho que, de uma maneira geral, quem não está tão por dentro é se policiar mesmo enquanto pode para poder justamente reduzir os erros, né, ter a mentalidade, a cabeça de entender que sim, pode errar, mas não que isso não seja por decisão própria, né? Né? Enfim, prestar atenção no outro. Acho que a empatia, a gente tem falado tanto de empatia na pandemia, que é algo que a comunidade LGBTQIA+, vem solicitando já há dezenas de anos e precisa, né? A gente precisa olhar para o próximo, seja ele LGBT, seja ele que convive com HIV, seja ele um PCD, um negro, enfim, um indígena. A gente tem que estar de olho no outro, pensando que poderia ser a gente, né? E tem algumas que são até bem fáceis de se entender o porquê dessas mudanças. Por exemplo, você acabou de falar dos PCDs. PCD, para quem não conhece, é pessoa com deficiência. E isso é interessante, porque antigamente a gente chamava de deficiente físico. Aí passou a ser portador de deficiência. É interessante essa palavra, porque essa palavra é utilizada para diversas coisas, como a pessoa que vive com HIV, que antigamente era chamado de portador. Até hoje, alguns profissionais e algumas coisas ainda tratam dessa forma. E aí eu lhe explico o porquê que é errado, que é uma forma fácil de entender. Do porquê o portador de deficiência, o portador de HIV, o portador de assim vai, é errado. Quem porta é a mesma coisa que carregar. Quando eu carrego algo, eu posso soltar. A pessoa com deficiência, já que você classificou ela como portadora de deficiência, ela pode deixar a deficiência de lado? Não. Da mesma forma como a pessoa vivendo com HIV, não tem como. A gente tem o tratamento que, tornando-se indetectável,
você tem uma vida relativamente normal, como qualquer outra pessoa, bem comum, não transmite, não tem perigo, não nada. Porém, eu não tenho como largar. Eu não sou um portador, eu sou uma pessoa vivendo com, seja uma deficiência, seja o HIV, ou qualquer outro aspecto que eu não possa me desfazer desse aspecto. Então, eu nunca serei um portador. Eu sempre serei uma pessoa com, ou vivendo com, ou convivendo com. E aí são aspectos bem pequenos, sabe? Para se entender do porquê. Uma outra dúvida só, desculpe lhe interromper, mas uma outra dúvida que eu queria já tratar aqui, que eu acredito que isso chega para mais pessoas, que as pessoas sempre nos perguntam: mas eu cheguei no local, como é que eu trato essa pessoa? Por ele ou por ela? Eu não consegui saber se é ele ou se é ela. Você tem de tratar direto com a pessoa? Tenho. Ok, você sabe o nome da pessoa? Sei, então trate pelo nome. Não sei. Posso lhe fazer uma pergunta? Como é que você gostaria de ser tratado? Ou como é seu nome? E a partir daí eu já trato pelo nome. Se eu não quero perguntar o nome da pessoa, eu pergunto como é que gostaria de ser tratado. É simples. Não é nada ofensivo. É ofensivo você tratar de forma errada. E principalmente quando a pessoa lhe corrige, você manter. Aí é ofensivo. Otávio, nosso tempo já está estouradinho. Queria te Eu agradecer, disse que eu falo demais. Queria te agradecer imensamente pela conversa, por essa possibilidade. O Marketing Yourself, que é esse projeto da Oficina das Palavras, a ideia mesmo é compartilhar transforma, então a gente está sempre buscando mostrar possibilidades e tomara que com esse vídeo, com essa nossa conversa, as pessoas pelo menos se atentem para a questão e que, se tiverem dúvida, que consultem pessoas ou entidades como a que você está à frente, né? E que com esse nosso gesto a gente consiga pelo menos uma pequena mudança para fazer a diferença. E precisamos, estamos aí.